Após o deputado e pastor Ottoni de Paula orar por Lula e agradecê-lo publicamente e dizer que foi esculachado pelos filhos do Bolsonaro e alguns deputados, o pastor Silas Malafaia vem a público e, gente, dá uma resposta para o Ottoni de Paula. Ottoni de Paula, não ficando satisfeito com o primeiro vídeo que ele fez ali dando entrevista lá naquele canal Fuxico Gospel, ele volta e responde o pastor Silas Malafaia. Olha, tá um embrolho aí, gente, que eu acredito que isso vai dar pano pra manga, como dizia a minha avó. Mas vem comigo aqui que você vai ver esse vídeo. Antes de nós acompanharmos, você que é novo por aqui, inscreva-se, deixa a sua curtida nesse vídeo e ative o sininho das notificações. E não sai sem deixar qual que é a sua opinião, o que você pensa a respeito desse assunto, gente. Acompanha aí e no final quero deixar a minha opinião sincera a respeito desse assunto. Isso só pode ser piada. Lula virou agora o benfeitor das religiões no Brasil. Segundo o deputado Ottoni de Paula, ele disse que foi Lula o responsável por manter a liberdade religiosa no Brasil, que estava ameaçada, e garantir a abertura de templos. Isso é brincadeira, eu já vou responder. Onde é que o Ottoni falou isso? Na promulgação do projeto de lei 3090/23, de autoria do deputado Raimundo Santos, da Assembleia de Deus, lá no Belém do Pará, que cria o Dia Nacional da Música Gospel. Foi aprovado por ampla maioria e Lula só sancionou. E se ele não sancionasse, o Congresso derrubava o veto dele. Ele quis tirar casquinha com o eleitorado evangélico, não fez nada demais. Agora, vamos para a colocação de Ottoni. Ottoni, não fala uma asneira dessa não. Quem garante a liberdade religiosa no Brasil e a abertura de templos é a Constituição. Cláusula pétrea, que ninguém pode mudar, o artigo 5º. Eu vou ler o inciso 6º e parte do 8º. Não faça isso não, Ottoni. Olha o que é que diz. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e sua liturgia. Que Lula garantiu isso? Abertura aqui do inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crenças religiosas ou de convicção filosófica ou política, etc, etc. Que conversa é essa? Lula garantiu? Sabe o que ele está falando? É do Código Civil aprovado em 2003. É que ele era garoto, ele não sabia ou não sabe de nada. Em 2003 foi feito o Código Civil. Colocou as religiões e os partidos políticos na vala comum, como uma instituição qualquer. E aí eu tenho que falar a verdade. O deputado Walter Pinheiro, que na época era líder do PT, membro da Igreja Batista em Salvador, juntamente dos senadores Magno Malta e Marcelo Crivella, lutaram como leão. Junto deles, lideranças evangélicas, eu estava lá, somados à liderança da Igreja Católica CNBB e mais a Federação Espírita. Quem é que aguenta uma pressão dessa? E aí foi mudado o código, não foi Lula que mudou, foi mudado, dando um regime especial à personalidade jurídica de partidos políticos e de agremiações religiosas. Lula só promulgou. Que conversa fiada é essa, Ottoni? Tem vídeos recentes seus chamando o Lula de ladrão, metendo o pau na corrupção do PT, esculhambando. O que está acontecendo, Ottoni? Para um discurso absurdo e errado como esse, não é possível. Eu quero com esse vídeo me dirigir respeitosamente ao pastor Silas Malafaia. E eu falo respeitosamente porque o senhor se acostumou a dirigir-se a seus irmãos, a seus admiradores, que eu sempre fui, de forma deselegante e desrespeitosa. Se tornou um estilo do senhor. Esse ataque pessoal, esta diminuição do outro, mas não tem nenhum problema. Talvez o senhor entenda que é assim que o senhor tem que se comportar. Mas eu vou me dirigir respeitosamente ao senhor, pastor Silas. Pastor Silas, aqui não tem nenhum garoto, aqui não tem nenhum menino. Na verdade, o senhor não estava lá no Palácio do Planalto e o senhor não viu o contexto de toda a minha fala. Eu comecei dizendo ao presidente Lula e rememorando que ele sancionou a lei que passou-se a ser conhecida como a Lei da Liberdade Religiosa e foi sancionada no Palácio do Planalto com a presença de várias lideranças. Eu disse a ele que Deus, o Deus dos céus, sempre se utilizará dos homens. Assim como ele se utilizou de Ciro, o rei da Pérsia, lembra disso? E eu disse, presidente Lula, Deus se utilizou também de Vossa Excelência, quando em 2003
Vossa Excelência sancionou o projeto de lei que passou a ser conhecido como projeto de lei da liberdade religiosa, ou a lei que garantia a liberdade religiosa. Bem, se a liberdade religiosa já estava garantida na cláusula pétrea da nossa Constituição, e isto é verdade, por que do receio que nós todos tivemos, e eu era menino realmente naquela época, por que do receio que todos os líderes tiveram? É porque, de alguma forma, devido ao novo Código Civil, estava, sim, ameaçada a nossa liberdade religiosa. Conforme o senhor mesmo disse, a igreja estava sendo jogada em vala comum. A partir do sancionar daquela lei, que foi uma luta não do governo Lula, realmente, mas foi uma luta que envolveu a todos, inclusive parlamentares do PT, e o senhor sabe disso. Bem, naquele momento, foi pelas mãos do presidente, do então presidente Lula, que poderia ter vetado, mas não vetou. E o gesto de não vetar também é um gesto louvável, também é um gesto político. Foi só isso que eu disse. Eu não coloquei na conta do presidente Lula, em quem eu nunca votei, tá, pastor Silas? Em quem eu nunca apoiei. O senhor jamais verá um vídeo meu apoiando Lula. E Lula sempre foi Lula, pastor Silas. E o PT sempre foi PT, pastor Silas. Não se tornou Lula de um tempo pra cá. Não se tornou PT de um tempo pra cá. O PT sempre foi PT. O Lula sempre foi Lula. Eu nunca votei no Lula e não vou votar. Eu nunca votei no PT e não vou votar. Pastor Silas, que Deus lhe abençoe e que o senhor possa entender que nós somos irmãos. E irmãos precisam se dirigir com o mínimo de respeito. Sabe por quê, pastor? Porque as paixões políticas passam e a nossa fraternidade em Cristo continua. Meus amigos, olha, os filhos das trevas são mais hábeis que os da luz. Enquanto a direita está brigando entre si para querer mostrar quem manda, quem não manda, a esquerda está aí, ó, se aproximando. Agora o Lula vai, sanciona essa lei aí do Dia da Música Gospel. Enquanto isso, os de direita, aqueles que se dizem cristãos e conservadores, brigando entre si. Olha, a minha visão é que ninguém ganha nada com isso. A direita não ganha nada com isso, o cristianismo também não ganha nada com isso, porque vai vendo a divisão no meio do povo de Deus. E aliás, como Jesus Cristo disse, né? E até tem uma música do Fernandinho, né, o cantor, que diz assim: temos que ser um para que o mundo creia que o Pai nos enviou. Olha, lamentável toda essa discussão. Eu mostro aqui para você, deixando claro, para comentar sobre os assuntos diversos da internet, mas ninguém fica feliz com isso não, gente. É lamentável. Mas e você, o que você pensa? Fique à vontade para deixar aqui nos comentários qual é a sua opinião. Esse foi o vídeo. Até a próxima, gente.